Olá, eu sou o professor Rogério e hoje nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre o Reino Franco, né? Então, na semana passada, nós falamos um pouquinho aqui sobre a dinastia Merovíngia, né? Então, a dinastia Merovíngia, ela surgiu, né, com o Clovis I, que era um dos herdeiros, né, do lendário Meroveu. Então, no caso, a dinastia Merovíngia ela vai, né, iniciar o processo de consolidação dos reinos francos, só que, né, com a chegada dos reis indolentes ao poder, né, então haverá uma divisão entre esses reinos francos e, principalmente, o empoderamento, né, então os prefeitos daquelas regiões vão ficar cada vez mais importantes e isso, né, vai gerar uma fragmentação do território. E com isso, né, nós teremos a inauguração de uma outra dinastia, que ela vai ganhar o nome de dinastia Carolíngia, né, que tem a ver com Carlos Martel, né, que nós vamos falar um pouquinho aqui de Carlos Martel, né, aqui na apresentação. Então, quando nós falamos em Império Franco, né, então o Império Franco ele foram formados, né, por povos germânicos, só que os povos germânicos que colaboraram para o fortalecimento da Igreja Católica. Então a Igreja Católica ela vai conseguir se consolidar naquele momento. Então o que o povo franco ele tem de tão diferente aí nessa realidade? Então o povo franco, né, eles vão conseguir, né, aquele poder quando eles começam, né, a aceitar e eles se convertem à fé cristã. Então eles vão se converter ao cristianismo, né, dentro daquela realidade em que eles estavam vivendo. Então, desde o Clovis I até o Carlos Magno, né, eles vão, de uma certa forma ou de outra, estar representando a Igreja Católica Apostólica Romana. E com isso, né, tentando reunificar as terras ali que vão se consolidar como Império, né, o primeiro Reich, o Império Franco-Germânico, o Império Sacro-Germânico. Então, quando nós falamos, né, nessa questão no início de conversa, então os francos eram povos germânicos de origem, né, os povos francos eram de origem germânica que buscavam reunificar o território do antigo Império Romano, usando a influência da Igreja Católica, conseguindo um período de fortalecimento daqueles que eram considerados bárbaros. Então, no caso, né, os francos que eram considerados bárbaros vão começar a ganhar cada vez mais notoriedade dentro, né, do império ali, do período ali que vai ser a consolidação do feudalismo. Então, os carolíngios chegaram ao poder com a presença de Carlos Martel, né, um prefeito que consegue barrar os avanços mouros na Europa, conseguindo grandes feitos, porém, após a sua morte, seus descendentes não manterão o seu legado. Então, quando nós falamos em mouros, né, então os mouros eram muçulmanos que vinham do Oriente, né, e expandindo seu território pelo norte da África, chegando a dominar a Península Ibérica. Então nós vamos falar dos mouros também. Então os mouros, depois eu vou montar uma apresentação falando sobre o surgimento do islamismo, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e a expansão dos mouros, né, ali na região, chegando até a Península Ibérica, que hoje se caracteriza-se como a Espanha e Portugal. Bem, então, no caso, a contextualização. O Império Carolíngio, ele durou em torno de 88 anos, né? Então foi de 800 a 888. Foi um grande império dominado pelos francofanos, né? Então, na Europa Ocidental e Central, durante o início da Idade Média. Então, o Império Carolíngio, né, ele vai ter uma duração de 88 anos, e o que vai caracterizar eles, principalmente, a questão deles usarem línguas numa mesma matriz, né, de uma mesma matriz étnica, no caso, né, é o franco-fonos. Então, era governado pela dinastia carolíngia, que governava os reis francos, né, então, desde 751, com os reis dos lombardos, né, na Itália, a partir de 774, em 800, o rei franco Carlos Magno foi coroado imperador em Roma pelo Papa Leão III, num esforço para transferir o Império Romano do Oriente para o Ocidente. Então, qual era a intenção do Leão? Reorganizar, reunificar o Império Romano. Fato que não vai acontecer. Mas ele fez essa tentativa. Então, o Império Carolíngio é considerado a primeira fase da história, né, do Sacro Império Romano Germânico, que durou até 1806. Então, a tentativa de unificar o território do antigo Império Romano sobre
o domínio dos povos que usavam a língua germânica, né, no caso, que vai dar origem à unificação da Alemanha a partir da segunda metade do século XIX. Bem, então, após a Guerra Civil de 840 até 1843, depois da morte do imperador Luís o Piedoso, o império foi dividido em reinos autônomos. Era um rei ainda reconhecido, né? Então um rei era reconhecido como imperador, mas a pouca autoridade dada a ele foi dada por essa fragmentação, né? Causada por essa guerra civil. Então a unidade do império e o direito hereditário, né, dos carolíngios continuou, né, a ser reconhecido. Então, mesmo não se consolidando como um território unido, até o século XIX ainda existia a soberania de um rei germânico. Então, em 884, o Carlos o Gordo, né, reuniu todos os reinos carolíngios pela primeira vez, mas com sua morte em 888, o império foi novamente dividido, como o único herdeiro legítimo da dinastia que ainda era uma criança, a nobreza elegeu reis regionais de fora da dinastia, ou, né, no caso, né, da França Oriental, um carolíngio ilegítimo. Então nós tínhamos, né, a questão da França Oriental, é a parte oriental do leste, né, do território que hoje nós poderíamos considerar como França e Alemanha. Então, a linha ilegítima continuou a governar o leste até 911, enquanto a França Ocidental, a legítima dinastia carolíngia foi restaurada em 898 e governou até 987, com uma interrupção de 992 para, né, até 936. Né? Então, nós temos isso. Então, a dimensão do império no início era a cerca de 1.112 quilômetros quadrados, com uma população entre 10 a 20 milhões de habitantes. Então, o coração, né, da França, a terra entre, né, Reno e Lorraine, né, então, dois rios importantes, onde situava a sua capital, né, a sua capital simbólica, a Arquen. Né? Então, no sul, o Império atravessava os Pirineus, né, e fez fronteiras com o Emirado de Córdoba, que é a região onde hoje é a Espanha. Então, após 824, o reino de Pamplona, no norte, fez fronteira com o reino dos dinamarqueses, e a oeste tinha uma curta fronteira terrestre com a Bretanha, que mais tarde foi reduzida a um afluente. Então, a leste tinha uma longa fronteira com os eslavos e os ávaros, né, que acabaram por ser derrotados em suas terras incorporadas ao Império. No sul, né, na Itália, na região da Península Itálica, a proteção dos carolíngios à autoridade foram contestadas pelos bizantinos, então os romanos orientais, e pelos vestígios dos reinos lombardos e o ducado de Benevento. Então, no caso, né, essa região vasta que era o território do Império Bizantino. O termo Império Carolíngio, né, é uma convenção moderna, não foi utilizada pelos seus contemporâneos. Então, a língua do ato oficial do Império era o latim. O Império era chamado de Universum Regnum, ou então, todo o reino, em oposição ao reino regionais, que é o Romunarum Sive Francurum. Né? Então, o Império dos romanos e francos. Ou o Romanus Imperium, então o Império Romano, ou mesmo o Império Christianus, né, que é o Império Cristão. Então, naquele período, eles não se denominavam como Império, né, Império Carolíngio, mas eles tinham a conotação voltada à consolidação de uma tentativa de reorganizar o Império Romano. Então, aqui no mapa, nós temos mais ou menos como é que era a organização territorial daquela região, né? Então, no centro da Europa, onde embarcava principalmente a França e a Alemanha, era o Império Carolíngio. Aqui, no noroeste do que nós chamamos hoje de França, era um território, né, dos bretões, ou da Bretanha, da ilha da Bretanha. Nós temos a marca, né, a marca da Espanha, que também era um reino católico aqui, que vai depois expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Os lombardos, né, que eram povos pagãos,
que vão ser, né, vão ser expulsos pelos carolíngios por força da Igreja Católica também. Então, nós temos essa consolidação aí dentro daquele território que depois vai ser chamado, né, do Império Franco, né, do Império Sacro Germânico. Então, a ascensão dos carolíngios, né, a ascensão carolíngia. Então, embora Carlos Martel, né, tenha optado por não tomar o título de rei, como seu filho Pepino III, né, faria o imperador como seu neto Carlos Magno. Então, ele foi governante, né, absoluto de praticamente toda a Europa Ocidental, né, continental atual. Ao norte dos Pirineus, apenas restantes, né, dos reinos saxões, né, que ele conquistou parcialmente, então, a Lombardia, e a marca, né, da Hispânica do Sul e dos Pirineus foram acrescentados significativos, né, aos reinos francofonos após a sua morte. Então, no caso, Carlos Magno, né, vai ser o primeiro imperador franco, né, da dinastia carolíngia, e ele vai dominar todo esse território do centro europeu. Então, o Martel, ele cimentou um lugar na história com a defesa da Europa cristã contra o exército muçulmano na Batalha de Tours, né, em 732. E os sarracenos ibéricos tinham incorporado a cavalaria berbere, né, de cavalo leve como a cavalaria arábica, né, e a pesada criada do exército formidável que quase nunca tinha sido derrotado. Então, a força do Carlos Martel vai ser em derrotar o Império, né, o exército islâmico que estavam tentando invadir o centro da Europa. Então, a força cristã europeia, entretanto, não dispunha de poderosos instrumentos de estribo, né? Então, nessa vitória, Carlos Magno ganhou o apelido de Martel, né, de Martelo. Então, o Edgar Gibbon, o historiador de Roma e das suas consequências, chamou Carlos Martel de o príncipe supremo da sua idade. Então, por conta das desvantagens tecnológicas que ele tinha naquele momento, ele vai, né, conseguir uma vitória considerável e ele vai ganhar o nome de Carlos Martel, que vem de martelo, aquele que vai impor a sua força contra os seus inimigos. O Pepino III aceitou a nomeação, né, como rei pelo Zacarias, né, pelo Papa Zacarias, em cerca de 741, acabando com a dinastia merovíngia. O governo de Carlos Magno começou em 768, quando a morte de Pepino III ocorreu. Então, ele assumiu o controle do reino após a morte de seu irmão, Carlos Mano, já que os dois irmãos eram co-herdeiros do reino de seu pai. Carlos Magno foi coroado imperador em 800. Então, antes mesmo de iniciar a dinastia carolíngia, né, então ele lutou contra os muçulmanos e ele vai ter também que derrotar o seu irmão, no caso, o Carlos Mano. Então, isso vai fazer com que em 800 ele seja coroado e batizado pela Igreja Católica como o primeiro rei cristão da dinastia carolíngia. Então, aqui nós temos uma iconografia, né, que é muito bem trabalhada naquela região, que ressaltava o quê? A importância, né, da Igreja em coroar os reis naquele momento, né, implementando principalmente a continuidade, né, da supremacia da Igreja Católica na região. Então, o Carlos Martel, né, então, o imperador, né, o Império Carolíngio durou, né, durante o reino de Carlos Magno, dominou a maior parte da Europa Ocidental, como, né, a outra hora o Império Romano. Então, ao contrário dos romanos que se aventuraram pela Germânia para além do Reno, após a catástrofe na floresta, né, de Torborgo em 9 depois de Cristo, Carlos Magno derrotou a resistência germânica e estendeu seu reino ao Elba, influenciando os acontecimentos quase até as estepes da Rússia. Então ele tinha a ambição de expandir o seu território, mas ele, estudando o que aconteceu nas antigas derrotas romanas, ele vai conseguir criar estratégias que vai beneficiá-lo dentro daquele momento. Amém? Né? Então, o reino de Carlos Magno foi então, o reinado de Carlos Magno foi de uma guerra quase constante. Né? Então, participando em campanhas anuais, muitas delas, né, lideradas pessoalmente durante o reino dos Lombardos, em 774, e anexou-a ao seu próprio domínio, né, declarando-se rei dos Lombardos. Mais tarde, liderou a campanha fracassada na Espanha, né, em 778, que terminou com a Batalha de Roncesvalles.
né? Então, considerada a maior derrota de Carlos Magno. Em seguida, estendeu o seu domínio até a Baviera, após ter forçado o Tassilião III e o Duque da Baviera a renunciar a qualquer reivindicação ao seu título em 794 d.C. Então, seu filho Pepino foi ordenado a fazer a campanha contra os ávaros em 795, já que Carlos Magno estava ocupado com as revoltas saxões. Então, o Gran Conato de Avar acabou em 803, depois que Carlos Magno ter enviado o exército bávaro para a Panônia e também conquistou o território dos saxões, em guerras e rebeliões travadas em 772 a 804, com os eventos como o massacre de Verden em 782 e as codificações Alex Saxonius em 882. Em 802. Então, no caso, o Carlos Magno ele vai vencer várias batalhas e vai consolidar o território vasto dentro daquela região. Então, antes da morte de Carlos Magno, o império foi dividido entre vários membros da dinastia carolíngia. Esses incluíam o rei Carlos, o jovem filho de Carlos Magno, que recebeu a Neustrália. Então, o rei Luís, o Piedoso, que recebeu a Aquitânia, e o rei Pepino, que recebeu a região da Península Itálica, o norte da Itália. Pepino morreu com um filho ilegítimo, Bernardo, em 810, e Carlos morreu sem herdeiros, em 811. Embora Bernardo sucedesse a Pepino como rei da Itália, da região dos reinos itálicos, Luís nomeou o co-herdeiro em 813. Em todo o império passou para ele na morte de Carlos Magno no inverno de 814. Né? Então aqui nós temos essas batalhas, né, que marcou o período da vida de Carlos Magno. Só que, né, o Luís o Piedoso, quando ele chega ao poder, ele vai ter que conviver com guerras civis, guerra entre os povos francos, que vão tentar unificar o território. Então, o reinado do Luís o Piedoso como imperador foi, no mínimo, né, inesperado. Como terceiro filho de Carlos Magno, foi originalmente coroado rei da Aquitânia aos 3 anos. Então, ele vai ser coroado mesmo com apenas 3 anos de idade, mas ele vai, né, conseguir conquistar todos os territórios em detrimento, né, principalmente da incapacidade de governança dos seus irmãos, que vão cair, né, isso vai fazer com que ele anexe aqueles territórios. Então, com a morte dos seus irmãos mais velhos, ele passou de um rapaz que se tornou rei para um homem que seria o imperador. Embora o seu reinado tenha sido, né, assombrado pela luta, né, da dinastia e, consequentemente, uma guerra civil, como diz no Épito, né? Então, ele estava altamente, né, interessado nos assuntos da religião. Então, uma das primeiras coisas que ele fez foi governar o povo para a lei com a riqueza de sua piedade, nomeadamente, né, restaurando a igreja. Então, qual era a ideia do Luís? Ser um assim, uma pessoa que iria propagar a fé cristã. Então, com isso, ele vai tentar, né, essas alternativas, né, restaurando igrejas por onde ele chegasse. Então, o astrônomo ele declarou que durante a sua estadia em Aquitânia, ele concluiu o estudo da leitura né, de canto, que também a compreensão das letras divinas e mundanas. Então, mais rapidamente do que se acreditava, ele também fez um esforço significativo para restaurar muitos mosteiros que haviam desaparecido antes do seu reinado, bem como patrocinou novos. Então, Luís Piedoso ele vai ter, né, uma participação muito grande, né, no fortalecimento da Igreja Católica no centro da Europa, né, principalmente com as suas obras, né, obras de reconstrução e de construção da Igreja. Então, em 817, o Luís tinha estabelecido 3 novos reinos carolíngios, né, para os seus filhos, desde seu primeiro casamento. O Lotório foi nomeado rei da região da Itália e da Cordilheira, né, o Pepino foi nomeado rei da Aquitânia e Luís, o Germânico, foi nomeado rei da Baviera. Então, as suas tentativas em 823 de deixar uma porção do império para os seus 4 filhos, né, de seu segundo casamento, Carlos, o Careca, foi marcado pela resistência de seus filhos mais velhos.
Embora isso tenha sido parte do motivo da disputa entre os filhos de Luís, alguns, né, sugerem que foi nomeado Bernardo, né, de Septimania, como camareiro, né, causou descontentamento com Lotário, uma vez que ele foi destituído de sua, né, de ser do seu correnário, né, de ser correi, né, dele ser rei ao mesmo tempo que ser irmão, né, na região ali que hoje é a Itália. Então, embora não sabesse o porquê, o astrônomo afirma simplesmente que Luís, né, despediu dos seus filhos de Lotório para voltar à Itália. E Bernardo assumiu o seu lugar como segundo comandante do imperador. Com a influência do Bernardo, né, sobre não só o imperador, mas também sobre a imperatriz. Foi semi-nomeado, né, para, né, mais discórdia, né, então ele foi semeando discórdia entre a nobreza, né, que estava ali se reforçando. Então Pepino, o segundo filho de Luís, também estava descontente, né, tinha sido implicado numa campanha militar fracassada em 824 e estava casado, né, cansado do envolvimento, né, prepotente de seus pais, né, no governo da Aquitânia. Com tal, a nobreza iria apoiar Pepino na guerra civil e eclodiu durante a quaresma de 830, tendo os últimos anos do reinado do Luís, né, atormentado por uma guerra civil entre os seus filhos. Então, pouco depois da Páscoa, os seus filhos atacaram o império de Luís, destronando-o a favor de Lotário. Então, o astrônomo declarou que Luís passou o verão sob uma custódia de seus filhos, um imperador apenas no nome. No ano seguinte, Luís atacou, né, os reinos de seus filhos, elaborando novos planos de sucessão. Ele deu a Neutrália a Pepino, tirou Lotório do seu título imperial e concedeu o reino da Itália a Carlos o Gordo. Né? Então, outra divisão em 832 incluiu, né, completamente Pepino e Luís, o germânico, fazendo Lotório e Carlos o único beneficiário do reino, o que provocou Pepino e Luís, o germânico, se revoltassem no mesmo ano, seguido, né, do Lotório em 833, e junto prenderam o imperador Luís e Carlos. Então, o Lotório ele traria o Papa Gregório IV de Roma sobre o pretexto da mediação, mas seu verdadeiro papel era legitimar o governo dos irmãos. Então, depondo e excomungando Luís, né, em 835, a paz foi feita dentro da família, Luís foi restaurado ao trono do imperador na igreja de Santo Estevão, né, em Metz. Então, quando Pepino morreu em 838, Luís coroou Carlos, rei de Aquitânia, enquanto a nobreza elegeu o filho Pepino II, um conflito, né, que só resolvido em 860, com a morte do Pepino. Então, quando Luís, o piedoso, morreu, finalmente, em 840, Lotório reivindicou todo o império, independentemente das suas repartições. Então, com o resultado, Carlos e Luís, o germânico, entraram em guerra contra o Lotório. Depois de perder a batalha, né, de Fontenoy, né, o Lotório fugiu para a sua capital, Aachen, né, então, e criou um novo exército para, né, que era inferior ao dos irmãos mais novos. Nos juramentos, né, de Estrasburgo, em 842, Luís e Carlos concordaram em declarar Lotório impróprio ao trono imperial. Isso marcou a divisão do leste e o oeste. Então, o império entre Luís e Carlos, até o Tratado de Verdun, considerado um marco na história europeia, e o juramento de Estrasburgo simbolizava o nascimento da França e da Alemanha. Então, os dois irmãos vão dividir esses dois reinos, né, carolindos, dando início ao que nós vamos chamar mais tarde de França e de Alemanha. Né, então, nós temos aqui, né, o resultado do mapa, como ficou, né, a divisão do Império Carolíngio depois do Tratado de Verdun. Então, em vermelho ficou governado pelo Carlos, em verde, no centro, vai ficar governado pelo Lotório, e em laranja, no leste, né, ficará governado pelo Luís. Então, a consequência do Tratado de Verdun. Então, Lotório recebeu o título imperial no Reino da Itália, e o território entre os rios Reno e Rodono, né, coletivamente designado a França Central, né, a Lotariângia. E Luís foi garantido como o rei
né, o reinado de todas as terras a leste do Reno, ao norte e leste da Itália, né, que foi chamado de Reino da França Oriental, que depois vai ganhar o nome de Alemanha. Então, Carlos recebeu todas as terras a oeste, né, do Rondôno, que se chamava de França Ocidental, que vai dar origem ao território da França atual. Então, Lotório entregou a Itália ao seu filho mais velho, Luís II, em 844, e o tornou co-imperador em 850. Então, Lotório morreu em 855, dividindo o seu reino em 3 partes. Né? Então, o território já, né, detido por Luís permaneceu, né, permaneceu seu. O território do antigo reino da Borgonha foi concedido ao seu terceiro filho, Carlos de Borgonha, e o restante, né, do território para o qual não havia nome tradicional foi concedido ao seu segundo filho, o Lotório II, cujo reino se chamava de Lotaríndia. Né? Então nós temos a divisão da região, né, central, de que vai ser chamado, né, de Alemanha. Então, Luís II, insatisfeito por se tornar, né, por ter recebido um território adicional adequado à morte de seu pai, aliou-se ao seu tio Luís o Germânico contra o seu irmão Lotório II e o seu tio Carlos o Careca, em 858 d.C. Lotório II reconciliou-se com seu irmão e o seu tio depois. Então, Carlos era tão impopular que não conseguiu formar um exército para combater a invasão. Em vez disso, ele fugiu para a Borgonha. Ele só foi alvo quando os bispos se recusaram a coroar o rei, né? O rei Luís, né? O rei da Alemanha, da região que seria a Alemanha. Em 860, Carlos o Careca invadiu o reino da Borgonha, mas foi repelido por Lotório II. Então, cedeu as terras a Luís II em 862 para apoiar, né, o seu divórcio com sua mulher, o que provocou repetidos conflitos com o Papa e seus tios. Carlos de Borgonha morreu em 863 d.C. e seu reino foi herdado por Luís II. Então, Lotório II morreu em 869 sem herdeiro legítimo, e o reino foi dividido entre Carlos o Careca e Luís o Germânico em 870. Então, o Tratado de Mersenne. Então, entretanto, Luís o Germânico estava invadindo, né, e disputando com os seus 3 filhos. Então, Luís morreu em 875 e nomeou Carlomano, o filho mais velho de Luís, o Germânico, né, seu herdeiro. Então, Carlos o Careca apoiado pelo Papa, foi coroado o rei da Itália, né, e o Sacro Império Romano. No ano seguinte, Luís o Germânico morreu. Carlos também tentou anexar o reino, mas foi derrotado decisivamente com, né, Andernach. Então, o reino dos francos orientais foi dividido entre Luís, o Jovem, e Carlos Mano da Baviera, e Carlos o Gordo. Então, a queda do Império Carolíngio ele aconteceu exatamente nessa guerra civil e com ameaças externas. No caso, com a morte de Carlos o Careca, né, então foi atacado no norte pelos vikings, né, povos nórdicos de origem que hoje é a Dinamarca, a Noruega e a Finlândia, e as revoltas internas, né, principalmente ali na região dos reinos itálicos e até o Báltico. Então, desde a Hungria ao leste da Aquitânia e a oeste. Então, Carlos o Careca morreu em 877 ao atravessar o passo do Monte Cenis. Né? Então, foi sucedido pelo seu filho, o Luís o Gago, com o rei franco ocidentais. Então, mais o título do Franco Império, do Sacro Império Romano Germânico, ele caducou, ele não existia mais. Então, Luís o Gago era fisicamente fraco e morreu 2 anos depois de ser coroado. Então, estando no reino dividido entre seus 2 filhos mais velhos, o Luís III ganhou a Neustria e a França, enquanto Carlomano ganhou a Aquitânia e a Borgonha. Então, o reino da Itália foi finalmente concedido ao rei Carlomano, e a Baviera, mais um derrame, forçou, né, abdicar o trono da Itália em nome de seu irmão, Carlos o Gordo. Então, a Baviera do Luís Saxânia, né? Então, também em 879, o Boção, conde de Alarne, né, fundou o reino da Baixa Borgonha na Provença. Então, em 881, Carlos Gordo foi coroado imperador do Império Sacro Romano, quando Luís III da Saxônia e Luís III da França morreram no ano seguinte. E a Saxônia e Baviera uniram-se com o reino de Carlos o Gordo. E a França e a Neustria, né, foram concedidas a Carlomano da Aquitânia.
que também conquistou a Baixa Borgonha. E Carlos Mano, né, morreu num acidente de caça em 884, após o reinado tumultuoso e ineficaz de suas terras herdadas pelo Carlos o Gordo, recriando efetivamente o império, né, de Carlos Magno. Então, Carlos, né, sofrendo com o que se crê, né, com uma epilepsia, não pôde assegurar o reino contra os vikings, e após a compra e sua retirada de Paris, né, em 886, foi visto pela corte como sendo covarde e incompetente. No ano seguinte, seu sobrinho Arnulfo, da Caríntia, né, foi, né, ilegitimado, né, para o rei do Carlomanos de Baviera, que, né, rebelou contra o tio. Em vez de combater a insurreição, Carlos fugiu, né, para Nijmegen e morreu no mesmo ano, deixando a entidade dividida em uma confusão sucessória. Então, no caso, né, o que vai fragilizar vai ser esses conflitos, né, de sucessão entre todos os herdeiros, né, de Carlos Magno. Então, o Império Carolíngio foi dividido em Arnulfo, né, manteve a Caríntia, a Baviera, a Lorena, a Alemanha moderna, né, então, e a Alemanha moderna. O conde Eudo de Paris foi eleito o rei da França Ocidental. Ranulfo II tornou-se rei da Aquitânia. A Itália foi para o conde de Berengário, né, na Alta Borgonha, e o Rodolfo I da Baixa Borgonha por Luís o Cego, filho, né, Bolso de Alenes. Então, o rei da Baixa Borgonha, neto materno do imperador Luís II, e outra parte, né, da Lotaríndia, né, então tornou-se no Ducado de Borgonha. Então nós temos essa conotação que é interessante ver nessa imagem, que é o seguinte: com a morte dos reis, né, a disputa entre os herdeiros vai ficar cada vez mais ferrenha. Isso vai fazer com que essas disputas, né, levem à divisão e a fragilidade dentro do interior do centro ali da Europa. Então, para a gente concluir aqui, então os francos ganharam poder de destaque na aliança com a igreja, né, então impedindo a expansão dos mouros, né, por Carlos Martel, unificando um vasto território, né, até a sua morte, onde seus herdeiros não conseguiram manter o seu legado, né, e fragmentando o centro da Europa, dando início ao feudalismo. Então, a falta de uma unidade entre os reis e os ataques de povos bárbaros, como os vikings e os mouros, fortalecendo ainda mais a nobreza local, acentuando a ruralização do antigo Império Romano. Então, no caso, né, com a queda desses reis, isso vai acentuar a fragmentação do interior. Isso vai fazer com que nós mergulhamos no período que vai ganhar o nome de feudalismo ou Idade das Trevas. Então, esse fortalecimento, né, dessa nobreza vai dar origem ao que nós chamamos, né, de acordo de vassalagem, que nós vamos discutir nos próximos momentos. Então, aí eu acredito que tenha sido isso, né? Então, agradeço a todos, né, pela paciência. É um tema que demanda de uma certa paciência, principalmente por conta dessas sucessivas, né, trocas de reis, e principalmente porque a ambição desses reis carolíngios vai levar à fragmentação de seu território. Bem, então agradeço a todos, espero que, né, tenha sido claro. Se não, qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Né, agradeço a todos e até a próxima. Muito obrigado. E, né, vamos continuar os nossos estudos, né, mesmo durante, né, as férias escolares, né, já se preparando para os próximos desafios. Então, até mais. Muito obrigado.